Fala galera, fala moçada aqui do Extensivo São Carlos. Espero que os senhores estejam bem aqui do Extensivo Objetivo São Carlos. Minha cidade, muito orgulho aqui trabalhando com os senhores esse ano. E eu gostaria de dar sequência do que a gente fez na semana passada, né? Que ainda estamos em um assunto chamado calorimetria. A frente que eu falei assim para os senhores, ó, tem um carinho especial, gente, devido ao grau de importância, é muito importante. É um assunto que cai muito em vestibular e para terminar esses módulos 2 e 3 ficou faltando uma parte de semana passada que não dava para colocar juntos. Os senhores mesmo vão perceber hoje, porque tem muito conceito nem tanto, mas o grau de exercícios de trocas de calor não é uma coisa tão simples, é um grau de complexidade um pouquinho mais elevado. Então, por isso que eu tive que fazer a parte, como eu sei que é alta incidência, com bastante calma para a gente entender isso aí e terminar totalmente módulos 2 e 3, que é a quantidade de calor sensível, vou relembrar agora, e esse último assunto que ficou faltando, trocas de calor. Aí, se Deus quiser, semana que vem a gente já começa módulo 4 lá, com as mudanças de estado físico, aquela parada toda. Queridos, olha só, vamos relembrar para a gente fazer um assunto legal em trocas de calor, para relembrar os conceitos? Olha o que nós vimos nas aulas anteriores ali, semana passada com o vídeo. Capacidade térmica, a razão da quantidade de calor pela variação da temperatura. Capacidade térmica também você relaciona em função da massa do calor específico, a multiplicação da massa pelo calor específico. Não vou perder tanto tempo, porque a gente já falou bastante disso, né, em sala de aula e no vídeo. Com essas duas equações, nós chegávamos na equação do Kimacete. Agora que vai ser importante, olha só, o que é isso mesmo, JG? Eu uso essa equação quando o corpo ganhar ou perder calor, mudando a temperatura sem mudar o estado físico. Perfeito? Imagine que eu mostrei um bloquinho de bronze, ganhou calor, mas ele estava no estado sólido e permaneceu no estado sólido, só mudou a temperatura. Aí eu faço o que macete? Eu pego a massa do bronze, o calor específico do bronze e a variação da temperatura que ele teve. Sempre lembrando, para a aula de hoje, hein? Grifa, grava, você que está acompanhando pelo caderno, marcando, memória mecânica, escrevendo, que é muito importante, já falei isso no primeiro dia de aula. Variação de temperatura, sempre a final menos a inicial. Para a aula de hoje isso é fundamental, tá? Muito bem. Também falei assim para os senhores, potência térmica é a razão da quantidade de calor pelo tempo, calor por tempo. Podia mexer com potência em termos de energia, em termos de trabalho, mas para termologia, no primeiro momento que nós estamos trabalhando é esse, ó. Potência, razão do calor por tempo, calorias por segundo, calorias por minuto, joules por segundo, que recebe o nome de watts, importante, tá? Joules por minuto e etc. JG, e aí? Aí a gente entra, de fato, neste finalzinho de módulo 3. Querido, trocas de calor é o assunto. Para te falar a verdade, a equação é muito de boa, muito rápida. O que é difícil é aplicar, às vezes, dependendo do exercício que se ele quiser complicar, vamos dizer assim. Vou te explicar. Se ele quiser complicar, espera um pouquinho. Olha a teoria. A teoria é a seguinte, ó. Você tem um sistema, o que acontece? Um sistema termicamente isolado, um sistema fechado. Pego dois corpos para falar uma linguagem mais simples. Um determinado isopor, imagina que ele é muito bom esse isopor que não vai trocar calor com o meio externo. Eu coloquei ali um objeto que estava relativamente quente, misturei com a água que estava fria. E aí, JG? Aí, de repente, depois de um determinado tempo, eu percebi que os dois estavam à mesma temperatura. E é isso que ele vai perguntar. Como que eu faço para achar a temperatura desses dois corpos que estavam com temperaturas diferentes e ficaram com a mesma temperatura, o qual chamamos de temperatura de equilíbrio térmico? Ficar com a mesma temperatura é os dois estarem em equilíbrio térmico. E aí o que eu tenho que saber é isso. O que um corpo perder de calor, o outro vai receber. Só que o interessante é isso, né? Se o corpo que perde calor, o corpo perdeu 1000 calorias, o outro vai receber 1000. A quantidade de 1000 calorias que um corpo perdeu, o outro vai receber. Só que quem perde, ele fica com uma variação de temperatura negativa. Tipo, o objeto estava, sei lá, a 80 graus Celsius e de repente ficou a 30. Ele teve uma variação 30 menos 80 de menos 50 graus. Na hora que você multiplica pela massa, pelo calor específico, dá um valor negativo. Quem ganha calor tem uma variação de temperatura positiva. E aí, por que o senhor está falando? Tipo, se o corpo perdeu 1000 calorias, na realidade ele perdeu menos 1000 e o outro vai ganhar mais 1000. Então, menos 1000 mais 1000 vai dar zero. Ou, se você preferir, dá uma olhada aqui. Para existir as trocas de calor, tem que ter uma variação da temperatura. Você lembra? O calor é uma energia térmica em trânsito dos corpos, sempre de maior para os corpos de menor temperatura. Sempre em função disso.
Tá. E aí, aquilo que eu te expliquei, o que um perdeu, o outro vai ganhar. Então tá, quem perde calor fica negativo, porque a variação de temperatura é negativo. Quem ganha calor fica positivo. Quem recebe o calor. Se eu somar o que um perdeu com o que o outro ganhou, vai dar exatamente zero. Aquela história que eu te falei, menos 1.000 mais 1.000, zero. Sempre isso, sempre. Agora olha que interessante. Quando não vai mais acontecer as trocas de calor? Quando os dois atingirem a mesma temperatura, que nós chamamos de temperatura de equilíbrio térmico, que geralmente nesse módulo é o que ele pergunta, geralmente, qual é a temperatura final de dois corpos que estavam com temperaturas diferentes, aquela parada toda. Geralmente é isso, tá? Queridos, olha só, essa é uma situação que nós chamamos de situação ideal. Um sistema fechado que um perdeu, o outro recebeu, igualou, somou a zero. Nossa, fez a somatória, igualou a zero. Mas a treta, se o vestibular quiser complicar, é essa daqui. De repente ele vira e fala assim, meu amigo, esse sistema, esse recipiente que eu estou levando em consideração, no primeiro momento eu falei que era um isopor, geralmente ele fala que é um calorímetro, que é um recipiente termicamente isolado, às vezes fala paredes adiabáticas, que não troca calor com o meio externo, e de repente ele vira e fala que esse calorímetro, ele não é um calorímetro ideal, ele pode trocar calor com os materiais que estão ali dentro, pronto. Aí já começou a sair da situação ideal. Tipo, o próprio calorímetro pode receber calor, o próprio calorímetro pode doar calor para os objetos que estão ali no interior dele. Que é outra treta? O ambiente. O calorímetro ele não é ideal e ele pode perder calor para o ambiente ou ganhar calor do ambiente. Em outras palavras, se não for uma situação ideal ou for uma situação real, que é o que nós falamos, a gente vai pegar o que um perdeu, o que o outro ganhou, mais o calor, a quantidade de calor do calorímetro, se ele vai estar ganhando ou perdendo, o exercício vai falar isso para vocês, mais o que o ambiente ganhou ou perdeu. Aí eu somo todas essas quantidades de calor, aí é igual a zero. A ideia é a mesma, só que eu tenho que levar em consideração o recipiente, o ambiente, tudo isso aí. Percebeu? Isso é importante. O que mais, JG? Fica esperto, tá? Geralmente, quantidade de calor do calorímetro ele dá a capacidade térmica, o Czão. Aí você pega esse Czão e multiplica pela variação da temperatura, que é a mesma coisa do que macete, né? O Czão, capacidade térmica, é massa vezes calor específico. Geralmente ele dá a capacidade térmica. Quando ele fala capacidade térmica, calorímetro de capacidade térmica ideal, ou seja, quando ele fala que o calorímetro é ideal, melhor dizendo, significa que a capacidade térmica é nula. Aí não leva em consideração nada. Aí, ou seja, graças a Deus, só vai ter troca de calor entre os objetos que estão ali dentro. O calorímetro não vai participar dessa brincadeira. Resumindo, é isso, tá? Queridos, vão treinar, porque, vou voltar aqui, ó. Basicamente, a equação é só isso. O que um perdeu mais o outro ganhou é igual a zero. Teoria é fácil, né? Mas a hora que você vai colocar, às vezes, nas equações, não é uma coisa tão simples. Na sequência da apostila 1 dos senhores aí que a gente está acompanhando, os senhores têm os exercícios que mexem com esse assunto. Não poderia ter feito isso antes sem ter explicado isso para vocês. Agora é o momento de pegar da gente resolver exercícios de trocas de calor. Após todo esse conceito que eu te falei e esse treino que nós vamos fazer agora. Então, dá um carinho especial. Esse exercício 4 está aí na sequência da teoria, tá? Um estudante do ensino médio realizou o seguinte procedimento. Ele pegou uma caixa de isopor com uma de água. Colocou no interior dessa caixa 1.200 gramas de água a temperatura ambiente de 20 graus Celsius. E logo após 160 gramas de água a 60 graus Celsius. Ficou monitorando a temperatura até que ela não se alterasse com o tempo. Assim observou que o valor da temperatura de equilíbrio que era aproximadamente quanto? Resumindo, para ganhar tempo, o cidadão pegou lá uma água, 1.200 gramas de água que estava a 20, misturou com mais 160 gramas de água a 60, que é a temperatura final. Ah, JG, posso fazer médias de temperatura, pelo amor de Deus? Não. Médias de temperatura, só para você ter uma ideia quando você vai fazer, é quando ele falar que é o mesmo material, então o mesmo calor específico com a mesma massa. Aí você pode pensar em fazer média, se não, esquece, por favor. Massas diferentes têm capacidades térmicas diferentes, capacidade térmica em ganhar calor e perder calor, então não posso, calores específicos diferentes, também é outro conceito. Não vai pensar em médias de temperatura não, tá? Eu estou te falando isso porque às vezes o aluno quer pegar, fazer, aproximar a resposta, professor, acho que vai dar próximo de 40, de 60 mais 20, não tem nada a ver. Então qual é a parada? É o que eu te expliquei hoje. O que um perdeu, o outro ganhou.
Ô JG, quem vai perder calor? Ah, sempre vai perder aquele que está com maior temperatura. O calor sempre é do maior para o de menor temperatura. Quem vai ceder calor, obviamente, vai ser a água que está a maior temperatura, aquela massa de 160 gramas. Ou seja, quem vai ceder calor é a água quente. Quem vai receber, obviamente, vai ser a água fria. O Enem já fez uma pergunta muito parecida com isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que macete para os dois, da água quente com a água fria. Detalhe, né? Eles só estão mudando a temperatura. Não estão mudando o estado físico. Por isso que eu estou fazendo que macete para água quente, mas que macete para água fria. Ô JG, eu entendi ali que você colocou MQ de massa de água quente, delta teta de quente, que tem um Qzinho ali, MF de massa de água fria, delta TF de água fria. Só que o senhor não colocou CQ de capacidade de calor específico da água quente, depois calor específico da água fria. Não. O calor específico é o mesmo, né? Quer dizer, não está mudando o estado físico. O calor específico é exatamente o mesmo. Quando acontecer isso, você já pode desconsiderar. Pode, JG, mas é uma soma, eu posso tirar, pode. Primeiro que o calor específico é 1, não vai alterar nada. Mas toda vez que o calor específico for igual, se você estiver analisando apenas quente e frio, você pode cortar. Na hora que você passa lá para o segundo membro, você já cortaria, passa negativo, então não se preocupa com isso não. O calor específico é o mesmo, você já desconsidera. O interessante é o seguinte, ó, jogar os valores. Massa de água quente, 160 gramas, ele tinha dado. O que o senhor fez? É essa que é a grande ideia. Variação de temperatura da água quente. Sempre a final menos a inicial. A final é o que eu quero saber, a temperatura de equilíbrio. Então, θF, que é a temperatura final, menos o quê? 60, que é a temperatura inicial da água quente. Mais, vai lá para a água fria. 1.200 que eu tinha de massa de água fria, vezes a variação de temperatura. Eu quero saber a final menos a inicial da água fria, que ela estava 20. A água fria inicialmente estava 20 graus Celsius. E aí, JG? Agora deixa eu só te dar um macete agora. Agora é só para te ajudar na matemática. Física acabou aí. Primeiro macete, você pode pegar 160 vezes θF menos 160 vezes 60. Faz a distributiva e vai fazendo 1.200 vezes θF, 1.200 vezes menos 20. Mas às vezes, gente, é interessante você reparar como você vai passar lá depois para o segundo membro. Antes de passar, dá para simplificar? Dá. Se você, por exemplo, dividir, tenta achar o máximo divisor comum entre eles para poder trabalhar com o número inteiro ali bonitinho e ganhar tempo. Se eu dividir por 80 os dois, próximo fica o quê? Mais fácil para resolver. Fica, JG, fica, porque na hora que eu fizer isso aqui, ó, 160 por 80, 2. 1.200 por 80, olha lá, 120 por 8, o que vai dar? Vai dar 15. Percebeu? 12 oitavos, 3 sobre 2, 1,5 vezes 10, 15. Aí fica fácil de enxergar. Olha a distributiva, só para você entender. Pode fazer isso? Deve, você ganha tempo. Você está cortando os dois, colocando os dois lados, simplificando, sem problema nenhum. JG, como que fica? Cuidado agora, tá? Eu estou entre parênteses para mostrar que eu vou fazer a distributiva. 2 vezes θF, 2 θF. 2 vezes menos 60, menos 120. 15 vezes θF, 15 θF. 15 vezes menos 20, menos 300. Letra com letra, número com número. 2 θF mais 15 θF é 17 θF. θF menos 120 menos 300 dá menos 420. Menos 420 no primeiro membro, passa para o segundo, vai ficar como 420. 17 θF igual a 420. Passa esse 17 que está multiplicando, dividindo, 420 por 17, vocês vão chegar em aproximadamente 24,7 graus Celsius, que dá a alternativa A. Percebeu? É assim que treina. A ideia de fazer trocas de calor é isso, que um perdeu, mas que o outro ganhou, igual a zero. Acabou. Vamos treinar. Pega o exercício 4 agora do módulo 3. Esse aqui era do módulo 2, né? O anterior. Agora pega o exercício 4, também desse assunto. Vem comigo. Bonitinho também. Olha lá. Annelise lava sua garrafa térmica com água filtrada a uma temperatura de 20 graus Celsius. Coloque então na garrafa uma porção de 200 gramas de café que acabara de coar a uma temperatura inicial θ0. Não sei qual é a temperatura inicial desse café. Considerando-se que a capacidade térmica da garrafa é de 100 calorias por grau Celsius, o calor específico sensível do café é igual ao da água, né, 1 caloria por grama grau Celsius, após algum tempo a temperatura de equilíbrio do sistema garrafa-café fica a 60 graus Celsius. Qual que é o valor da temperatura inicial do café, hein? Olha que interessante, gente. Aí você fala assim, JG, beleza, mas ele não deu massa do café, calor específico, ele deu a capacidade térmica, já vai observando. Mas o mais legal de você enxergar é que a ideia é a mesma. O que um cedeu, o outro recebeu igual a zero. Aí você fala, mas quem vai receber calor não sei a temperatura inicial do café? Ah, repara lá, né?
a água estava 20, a temperatura final, olha pelas alternativas, 30, 40, é óbvio que essa água que estava 20, ela vai ter que ganhar calor do café que estava a uma temperatura superior. Quem vai doar o calor, não tenha dúvida que vai ser o café. A garrafa vai receber esse calor. Pelas próprias alternativas você percebe, o café está quente, eu coloquei numa água que estava próxima à temperatura ambiente de 25 graus Celsius, 20 graus Celsius, o café estava mais quente, acabou de coar, ele falou no enunciado, né? Então é ele que vai doar calor, o café vai doar para a garrafa. E aí eu vou lá, cuidado agora. Cuidado agora que você fala assim, vou fazer o que macete para os dois. Massa da quantidade de café, o calor específico, a variação da temperatura, mais massa da garrafa, calor específico da garrafa, variação da temperatura. Mas ele não deu massa da garrafa, calor específico da garrafa. Mas a gente lembra que a multiplicação desses dois é a capacidade térmica. Olha ali do lado que eu coloquei em azul. E ele já tinha dado esse Czão, que vale 100. Então é a mesma coisa, no lugar do M vezes Czinho, você coloca Czão vezes delta teta. É exatamente a mesma coisa. E aí é matemática, meu amigo. 200 a massa do café, um calor específico. Uma pena que aqui não reconheceu o parênteses. Eu tinha colocado, o programa talvez não reconheceu. Entre parênteses, 60 menos teta zero, mais 100 vezes... Olha lá, 60 menos 20, entre parênteses. Por favor, se o senhor for passar para o seu livro, no lugar do 60 menos teta zero, coloca um parênteses que está faltando aí. Ou eu esqueci ou o programa não reconheceu, já vi outras vezes. Não tem problema, você coloca aí. A dica que eu te dou, simplifica por 100, corta os dois zeros, faz a distributiva, ó. Aí você já vai entender, ó, 2 vezes 60, 120. 2 vezes menos teta zero, menos 2 teta zero. Lembra que tem um parênteses no 60 menos teta zero. Vai para lá, 60 menos 20, 40. Aí, beleza, 120 menos 2 teta mais 40. 120 mais 40, 160. Passa o menos 2 teta lá para o outro membro, fica 2 teta igual a 160. 160 por 2, a temperatura final vai ser igual a 80 graus Celsius, alternativa aí. Percebeu? Mesma ideia. O que um perdeu, o outro ganhou, igual a zero. Fechou. Exercício muito bonitinho também. Legal para treinar. E para a gente terminar a aula, moçada, olha que exercício interessante. Um exercício também que vale a pena a interpretação e a ideia também de trocas de calor. E a gente finaliza totalmente aí os módulos, as aulas 2 e 3, módulos 2 e 3. Vira e fala assim, ó, ao preparar seu café, exercício 6, ao preparar seu café da manhã, uma pessoa colocou determinada quantidade de leite a 20 graus Celsius para aquecer. A temperatura desse leite variou em função da quantidade de calor absorvido por ele e deu o gráfico. Olha lá, o leite estava a 20 graus Celsius, chegou a 60. Para ele chegar a 60, ele ganhou quanto? 10.000 calorias. Reparou? Interpretou o gráfico? Calor por temperatura. Após o aquecimento, o leite a 60 graus Celsius foi misturado com 50 gramas de café a 30 graus Celsius para ingerir sua bebida. A pessoa esperou que fosse atingido o equilíbrio térmico. Para ingerir a bebida, ela esperou a mesma temperatura, né? Considerando-se que o calor específico sensível do café é igual a 1, e que na mistura todo o calor perdido pelo leite foi absorvido pelo café, a temperatura da bebida no equilíbrio térmico foi de quanto? Quer dizer, ele já falou, né? Que é o leite que vai doar calor para o café, não tem dúvida, ele está falando, ó, todo o calor perdido pelo leite foi absorvido pelo café. Qual que é a temperatura? Filho, já dava para saber isso? Lógico que dava. O café estava a 30 graus Celsius, o leite ele chegou a 60, pelo próprio gráfico, eu vi ali. JG, então qual a parada? A mesma. O que um perdeu, o outro ganhou. Quem perdeu, JG? Quem perdeu foi o leite, quem ganhou foi o café. Mesma coisa. Você fala assim, beleza, então, só vai mudar a temperatura, só que ele não deu, JG. A massa do leite, o calor específico, mas ele deu um gráfico de temperatura por quantidade de calor. A ideia era ter perguntado antes para você, já está aí a resposta. Por este gráfico, você achar a capacidade térmica para aplicar na equação. Temperatura por calor? Capacidade térmica é a razão da quantidade de calor pela variação da temperatura. Ele falou para os senhores, foram 10.000 calorias que ele ganhou, indo de 20 para 60, ou seja, 60 menos 20. 10.000 por 40, o senhor chega ao que a capacidade térmica do leite é de 250 calorias por grau Celsius. Aí eu aplico aquilo que eu acabei de falar para os senhores. Não precisa nem repetir, que é igual ao exercício anterior, né? Ao invés de fazer que macete, que é igual a MC delta teta, vou fazer Czão vezes delta teta. Capacidade térmica do leite vezes variação de temperatura, mais que macete para o café, massa do café, calor específico do café, variação de temperatura do café. Aí é só jogar as informações. Que pena, aqui também não reconheceu parênteses. O senhor coloca aí. 250 vezes, parênteses, por favor. Temperatura final, menos 60, mais 50 vezes 1, parênteses, θF menos 30.
JG, como fica? Ó, você já pode até dividir por 50 para ganhar tempo ali, viu, gente? 250 por 50 já dividiu, deu um 5 ali, ó. 50 por 50 dá 1. Aí você faz a distributiva. 5 vezes θf, 5 θf. 5 vezes menos 60, menos 300. Lembra do parênteses que faltou ali, tá? JG mais 1 θf vezes 1 vezes menos 30, menos 30. Beleza, só não esquece do parênteses para não dar problema para os senhores depois não conseguirem entender. Por isso que eu estou falando aqui via áudio, você coloca aí, por favor, no seu caderno. Agora, letra com letra, número com número. 5 θf mais 1 θf, 6 θf. Menos 300, menos 30, menos 330. Passa para o segundo membro. Vai tudo positivo. E aí, passo 6 dividido, 330 por 6, 300 por 6, 50, 30 por 6, 5, 55 graus Celsius. Os senhores chegam na resposta final. Percebeu qual que é a ideia, gente? Sempre essa, que um perdeu, o outro ganhou, somou igual a zero. Sempre a ideia é essa. Mais para frente, treinando mais ainda, aumentando o grau de complexidade, mas aí eu fico tranquilo de ter explicado esse assunto para os senhores, que não é tão simples, é mais demorado para te explicar exercício, porque requer muito cuidado na matemática, na parte de álgebra, ok? Até a próxima, galera. Fiquem com Deus. Pode agora resolver qualquer exercício referente a módulos 2 e 3, porque a teoria foi completamente feita com vocês a partir de agora, tá bom? Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.